Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, nós damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Nós chamamos Ele de Deus. Não importa o nome que você chame, o importante é que Ele é um Deus único, de amor e que nada existe fora deste amor. Primeiramente, agradecemos a Ele por estarmos aqui, por fazer parte deste universo. Hoje nós estamos gravando mais um capítulo, mais um vídeo do nosso estudo Quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo por aqui. Você sabe, minha irmã, você sabe, meu irmão, assiste os nossos estudos, estuda conosco, pesquisa conosco, você vai saber. Não adianta você perguntar para o sacerdote, para o padre, para o pastor, nas religiões, que ele não explica, eles complicam as coisas. Mas nós estudamos dentro do Evangelho, na luz da doutrina dos Espíritos. Nós somos um grupo ecumênico. Por quê? Se somos ecumênicos, estudamos o Evangelho na luz da doutrina dos Espíritos. Porque é a única doutrina que não tem preconceito, não tem separação. Nós precisamos unir, que separados seremos derrotados. Primeiramente, vamos orar a Deus. Eterno Deus, Pai, sabedoria eterna, Criador deste universo infinito. Senhor, Tu és onipresente, onisciente, onipotente. Por isso o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Tu criaste, Senhor, os céus e a terra, o macro e o microcósmico. Tu ordenaste, faça-se, e tudo se fez. Por isso nós te agradecemos, porque nós fazemos parte desse todo. Nós somos uma centelha dessa energia universal. Senhor Jesus, em seu nome nós pedimos que entreis na casa deste nosso irmão, dessa nossa irmã, em qualquer lugar do planeta Terra. Se ele tem algum pedido de oração, se ele tem alguém que precisa de oração, adentra no seu pensamento e dá a ela o que for de melhor. Senhor, quanto a ele, com certeza ele vai apresentar a ti as suas dificuldades. E tudo o Senhor fará por ele, porque o Senhor é fiel à sua palavra. A igreja pode ser mentirosa, enganosa, mas Jesus é verdadeiro, Ele é fiel à sua palavra. Ele prometeu que nunca nos deixaria só, órfão ou desamparado. Portanto, não adianta a igreja pregar que ele foi embora. Há 3.000 anos não voltou até hoje, mas que um dia ele vai voltar. Esse é o Jesus da igreja, que é falso. É o anticristo. Mas o Jesus verdadeiro é aquele que prometeu e está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do tempo. Senhor Jesus, em Teu santo nome, agradecemos por esta oportunidade. E assim está iniciado o nosso estudo. Quem somos, de onde viemos, para onde nós vamos, o que é que estamos fazendo aqui. Hoje nós vamos fazer aquela pergunta que nós sempre estamos fazendo. Se você que tem o Espírito Santo, que é profeta, que Deus revela para você, então responde a nossa pergunta. Por que é que a igreja, por que é que vocês estão sempre na contramão da verdade? Porque o Senhor Jesus nos esclarece. Conhece a verdade e ela vos libertará. E se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos cantar a nossa canção. Hoje nós vamos entoar a nova era,
A nova era começou com João Batista. É esse ensinamento, é o ensinamento do Evangelho. Naquele dia, João Batista pregou que ele estava começando com ele uma nova era, que era uma ferramenta que ia arrancar a planta que o pai não plantou. Para quem que ele falava isso? Para os religiosos da época, os saduceus e os fariseus. Hoje seria os católicos e os protestantes, que as duas religiões, não é? Aquele tempo também tinha duas religiões, os fariseus e os filisteus, aliás, os saduceus. Aí depois, lá no meio do Evangelho, o Mestre Jesus também testificou, falou isso, quando Pedro disse a ele: Senhor, os sacerdotes, os religiosos está contestando contra a sua doutrina. Então Jesus disse a ele: deixa eles ir, Pedro, porque eles são cegos, condutores de cego. Ambos cairão no buraco. Então, Jesus confirma. Hoje, eu sou um cego. Não enxergo pelos olhos materiais, mas pelos olhos espiritual eu enxergo. Tanto que estou ensinando a você, cuidado, meu irmão, porque a sua religião, que você tem certeza que está salvo, e que o seu Jesus vai voltar um dia, já faz 3.000 anos ele não voltou até hoje, você está caminhando a passo largo para o abismo. Então presta atenção no nosso estudo. A nossa música é a nova era. A nova era é a época do Evangelho de Jesus, porque o Velho Testamento, a lei de Moisés, terminou lá na cruz do Calvário. Aí começou a nova era. Quando o tempo chegou, Jeová mandou Moisés naquele dia para libertar o seu povo da escravidão e da idolatria. Mas eles não aceitou, sempre o rejeitou. Assim exclamou o profeta Isaías, que a solução da salvação era a vinda do Messias. E a solução da salvação era a vinda do Messias. O Messias chegou, novamente os rejeitou e mataram a fonte de luz. Novamente se corrompia com a grande cruzada a Inquisição e com a idolatria. Mas os que diz cristão, com a Bíblia na mão, duela irmão contra irmão. Assim se cumpre as profecias, a agonia da religião. Assim se cumpre as profecias, a agonia da religião. Assim se cumpre as profecias, a agonia
chegou e começou depois de anos. Jesus chegou, nos ensinou que fora do amor não há salvação. Nova era chegou e começou depois de anos. Jesus chegou, nos ensinou que fora do amor não há salvação. Jesus chegou, nos ensinou que fora do amor não há salvação. Jesus chegou, nos ensinou que fora do amor não há salvação. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Toda glória, toda honra pertence a Ele, Deus Pai Todo-Poderoso, e a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que não é Deus, é o Filho do Deus vivo, o nosso irmão maior, aquele que desceu da sua glória e que nunca precisou se provar para Satanás da igreja que ele é Jesus, porque ele já é santo desde e ser santificado desde que a terra se formou. A igreja é do homem. O homem é orgulhoso. É isso que nós vamos falar hoje. Primeiramente, vamos dar os nossos avisos, né? Porque nós também temos as nossas necessidades. Primeiramente, falamos do nosso estudo. Esse é quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que é que vamos fazer, o que estamos fazendo aqui. Se você não sabe, é só estudar. Escuta, atenta aos nossos estudos e nos dá resposta às perguntas que nós fazemos. Se você sabe tudo, né? O segundo estudo é que nós estudamos vida além da vida, porque nós somos eternos. A igreja prega que nós vamos dormir, vamos morrer, vamos dormir no túmulo, esperar o Jesus dela voltar para ressuscitar. Mas é doutrina dela. Mas o Senhor Jesus, o Deus Pai Todo-Poderoso, ele revelou a Jacó lá no deserto, que no futuro abriria uma porta que era entre o mundo material e o mundo espiritual. É isso que nós estudamos, que o espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, nos revele que a vida não morre aqui. Nós somos eternos, a vida continua e que lá é a verdadeira vida. Meu irmão, você quer saber por que você sofre? Por que você tem problema nessa vida? Por que essa vida tem tanta dificuldade? Porque é um mundo de prova e de expiação. Aqui é como um sanatório, como uma escola, um colégio. No colégio você está lá para estudar. Você tem que fazer a vida aquilo que você não gosta de fazer. Você só vai ter folga no final de semana, nas férias, né? Então, quando nós desencarnamos, voltamos para a casa do Pai, é como que nós tivéssemos voltado para casa, né? Nós fomos libertos do colégio e voltamos para casa. Então, aí estamos de férias. Lá é a verdadeira vida. Nós podemos provar isso para você, dentro da Bíblia, dentro do Evangelho e dentro do que acontece no dia a dia. É só você raciocinar. Você sabe por que você não aprende? Porque a igreja, as religiões, ela convence você, faz uma lavagem cerebral na sua cabeça que eles são representantes, que ele pode pensar por você, igual os nossos governantes, né? Que eles acham que nós não sabemos nada. Nós somos uns idiotas, uns analfabetos. Eles sabem fazer todas as coisas. Mas é uma maneira de nos manipular. Mas você, minha irmã, meu irmão, você é individual. Diante de Deus, ninguém vai representar você, não. É você mesmo. Você vai ser o juiz e o promotor, o que vai te condenar.
que está gravado na sua mente. Você está entendendo? Então, nós temos o estudo do Evangelho no lar. Nós estudamos o Evangelho no lar, porque o Evangelho no lar é a única igreja que vai ficar no final do terceiro milênio. Porque o terceiro milênio, nós estamos no primeiro século. Mas está escrito na Bíblia. Você decora a Bíblia e não presta atenção. No final do terceiro milênio, as igrejas vão fechar as portas. Aí, o único lugar de você servir a Deus, cultuar a Deus, vai ser no seu lar. Não foi nós que inventamos isso, não. Não é o Espiritismo que inventou isso, não. Está escrito no Novo Testamento, no 5º livro. Vai lá, você que está com a Bíblia na mão, estuda a Casa do Caminho, que a igreja diz que a única igreja que Deus fundou foi ela, nem a Igreja Católica, e que Pedro fundou a Igreja Católica. Então você vai lá no 5º livro do Atos dos Apóstolos, na Casa do Caminho, estuda, vê se está escrito lá que a Casa do Caminho chamava Igreja Católica Apostólica Romana, se lá tinha idolatria, se eles adoravam ídolo ou queimavam vela. Ou se batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá eles pregavam o Evangelho de Jesus. Não tinha Bíblia, mas eles tinham os pergaminhos dos trechos. As pessoas que eles viveram com Jesus, eles tinham o Evangelho vivo no seu coração. Eles falavam do Evangelho, eles pregavam o Evangelho. E não só pregavam, como reviviam o Evangelho. E, segundo Lucas, chegou um tempo que a casa tinha mais de 3.500 seguidores. Tudo eram batizados, mas batizados em nome de Jesus, não no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E adorava um só Deus. O Deus que criou o homem, não o Deus que o homem criou. Porque a igreja criou um Deus que tem a cabeça dela. Um Deus que mente, um Deus que não obedece os 10 mandamentos, um Deus que mata e manda matar. Isso é a cabeça do homem. Mas também nós fazemos uma campanha. Meu irmão, nós precisamos de trabalhadores que pensam igual nós, que quer continuar a obra que nós começamos, mas nós precisamos de ajuda. Primeiramente, nós precisamos de donativo para comprar um terreno, para construir a nossa casa, para construir um lugar onde nós possamos nos unir, chamar aqueles outros irmãos de outras igrejas, de outras religiões, que também acredita que só a unificação, só a união pode salvar o mundo, porque está provado, minha irmã, que até o dia de hoje, a igreja, a religião, a política nunca conseguiu trazer paz e unificar a humanidade, e eles não vão conseguir. Sabe por que eles não conseguem? Porque eles não mudam e nem vão mudar. São muito egoístas, são orgulhosos, preconceituosos. O preconceito ele separa em vez de unir. O Mestre Jesus, ele veio para nos unir. A doutrina de Moisés é que separa. Mas o Senhor Jesus, então, ele desceu da sua glória, não para provar que ele era Deus, e nem provar para o Satanás da igreja que ele é Jesus. Ele veio para provar, para primeiramente nos libertar da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte. É o que nós vamos falar hoje. Então nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, já estamos no capítulo 5. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Já estamos, já está no YouTube, você já sabe, já está no Facebook. Você pode entrar aí para você entender, estudar conosco. O item 25, que é a depressão. A depressão tem um outro nome, mas o que quer dizer, não estou conseguindo lembrar.
mas na nossa língua é a depressão, é a pessoa que é depressiva. Então entra lá e você estuda. Hoje nós vamos continuar. Às vezes você pode falar, mas outra vez você vai falar disso? Meu irmão, a igreja não fala, porque essa é uma palavra do Império Romano. Porque a igreja católica é a sequência do Império Romano. Você percebe, é só você raciocinar. O Império Romano, os romanos, adoravam, tinha 3 deuses principais, né? Mas para tudo eles tinham um Deus. Mas tinha 3 deuses principais. A igreja católica não aceitou o Deus único que Jesus prega. Jesus prega, salmista Davi no Salmo 39, ele diz que Deus é onisciente, quer dizer, é um só. Onisciente quer dizer que ele é um só. O Senhor Jesus, no capítulo 17, nos primeiros versículos, ele fala declarado. Ele agradece a Deus, Pai. Pai, eu consegui provar para esse que tu me deste, que me ouve, que o Senhor é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora desse amor. E que eu sou o teu filho. Jesus não fala que ele é Deus. Ele fala que Deus é único e ele é o filho, para aquele que nele crê. Porque ele nos acrescenta. Obedeça os meus mandamentos, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai. Jesus não fala os meus mandamentos, é 2, mas o mandamento do meu Pai, que é os 10. Que o povo de Israel nunca obedeceu os 10 mandamentos. É o que acontece, meu irmão. A pergunta é essa. Você que decora a Bíblia, você que tem o Espírito Santo, que revela para você todas as coisas, não revela que você está nas trevas. Porque enquanto você tiver o preconceito de outras religiões, mas você quer que eu aceite o Espiritismo, que eu aceite a Umbanda, que eu aceite o Candomblessista, as outras igrejas? Não, eu tenho que aceitar Jesus e seguir a Jesus. Mas se para seguir a Jesus, você tem que ser ecumênico, porque Jesus não pregou nenhuma religião. Mas, meu irmão, quando os fariseus questionaram como Jesus estava sentado na mesa, na ceia lá com o levita, eles testificaram, se esse homem fosse o profeta, ele sabia que esse homem é pecador. Que esses que estão sentados na mesa com ele são pecadores. Então Jesus fala para eles assim, por acaso vocês levantam de madrugada e vai buscar um médico para seu filho que não está doente? Portanto, o Filho de Deus, Jesus fala, não, mais uma revelação. Não sei porque você é surdo, porque você não quer escutar, você não quer ouvir. Mais uma vez Jesus fala, porque o Filho do Homem, ele veio libertar o que estava perdido. Meu irmão, se você acha que os nossos irmãos espíritas, nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, estão nas trevas, você não está na luz? Você veio para ser pregador do quê? Você veio para pregar a igreja? Você veio para fazer como os católicos, ficar pregando a igreja, pregando o Papa como que o Papa fosse o Messias? Em vez de pregar o Evangelho, eles pregam que o estudo é o catecismo que o Papa escreveu e que só deve buscar a Deus na Eucaristia. Que qualquer coisa fora da Eucaristia... Não sou eu que estou falando. É você entrar na internet aí, o pastor, o sacerdote, o padre que fala isso. Eu estou, entre aspas, né? Estou falando que o padre fala. Que o único milagre, o único lugar de fazer oração é a Eucaristia da Igreja Católica. Fora disso é do demônio. Você compreende? Então, fecha aspas. Agora, abro aspas, fala de Jesus. O Senhor Jesus diz para a samaritana, os verdadeiros adoradores de Deus adoram em espírito e em verdade e em qualquer lugar. Ele não coloca lugar. Mas quando os apóstolos perguntam para ele, Senhor, como devemos orar? Jesus então disse para ele, percebe? Novamente Jesus prova que ele não é Deus. Presta atenção, menino, escuta. Você deve ter pelo menos 2 neurônios na cabeça, não é possível.
O Senhor Jesus diz, quando vocês forem falar com o Pai. Se Jesus fosse Deus, ele ia dizer, quando vocês quiserem falar comigo. Porque aí no caso ele já estaria no mundo espiritual, né? Mas ele disse, quando quiser falar com o Pai, entra no seu aposento. Meu amigo, minha irmã, o seu aposento é a sinagoga. O seu aposento é a igreja. Seu aposento é a casa espírita. Não é, minha irmã. Lá é não, que eu estou dizendo que não é para você ir lá, não. Lá é lugar para você se reunir, estudar, pensar, raciocinar em conjunto. Mas lá não é o único lugar que você vai orar, que você vai servir a Deus, não. Você pode servir a Deus em qualquer lugar. Nós precisamos de unir, nós precisamos da casa espírita, nós precisamos da casa... Se você, minha irmã, se sente bem na igreja católica, lá é o seu lugar, vai trabalhar lá, vai fazer o que tem que fazer. Agora, se você acha que os evangélicos protestantes é a verdade, vai ser um evangélico. Agora, se você acha que a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo é a verdade, vai seguir, meu, porque não é a igreja que leva você para o mundo feliz. É a reforma íntima, o sacrifício e a penitência da igreja não vale nada para o mundo espiritual, só serve para você. Então, eu pergunto para você, você está com a Bíblia. Meu irmão, pelo menos uma vez na vida, me dá ouvido, por favor, em nome de Jesus. Não é para você me seguir, não, é para você seguir os mandamentos do Criador. A verdade de Deus. Leia capítulo 1 do primeiro livro, a Gênesis da Bíblia, primeiro livro, versículo 28. Assim está escrito. Não a Bíblia fala, porque a Bíblia não fala. A Bíblia é livro, livro não fala, está escrito na Bíblia. Então disse Deus, depois de ter criado todas as coisas, ele disse, façamos o homem. O que é o homem? É o corpo físico, meu irmão. Essa energia concentrada. Porque nós precisamos desse corpo para evoluir, para nascer neste planeta Terra, entrar no mundo espiritual, para que neste corpo, o espírito que pode passar no fogo, pode entrar e passar pelas águas, o espírito não tem dor, não tem sentimento, não tem... O único espírito que precisa de asa para voar é o espírito da Igreja Católica. Mas quando a pessoa vê um espírito de asa, é porque ele tem a mente catolicismo na cabeça dele. O espírito não precisa de asa para voar, não, viu, mesmo? Porque a igreja acha que o espírito não pode volitar. O espírito, ele está fora da atração da terra, ele está no mundo espiritual. Ele pode andar o que ele quiser na velocidade do pensamento. Isso que você tem que saber. Então, Deus diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A semelhança dele. E colocou no homem, quer dizer, no corpo, porque o homem é o corpo, não é o machão, não, não é o cabeça da igreja, não. Macho e a fêmea, presta atenção, meu, macho e a fêmea, e abençoou. Porque Deus não o amaldiçoa, a boca que abençoa não o amaldiçoa. A boca que abençoa e amaldiçoa é a boca do homem, a boca da igreja. Deus não ira, Deus não amaldiçoa, Deus não condena, não perdoa porque Ele não condena ninguém. Deus dá oportunidade, porque Ele nos criou, Ele sabe quem somos. E nós somos a imagem dEle, nós estamos na filha de angelical. Meu irmão, presta atenção, eu quero que você leia, se possível, leia 2, 3 vezes esse versículo. Decora, meu irmão, decora ele, presta atenção. Diga para nós, aonde tem o erro? Onde é que foi que Deus errou? Quando fez o primeiro casal, no 6º dia da criação, está lá no primeiro capítulo, no primeiro livro da Bíblia, versículo 28, a Gênesis, no 6º dia da criação.
leia, me explica, prova, escreve um vídeo aí, meu irmão. Fala que nós estamos mentindo. Mostra para nós o erro, que Deus errou, para que a igreja criasse Adão e Eva. Aí a pergunta é nossa, por que é que a igreja está sempre na contramão? Só que lá Deus criou, abençoou e ordenou que crescesse e multiplicasse. A igreja amaldiçoou. A igreja criou a figura de Satanás. E depois ela coloca na boca do... Na boca não, ela escreveu, porque nenhum desses profetas escreveu isso. Como é que Mateus, Marcos e Lucas iam escrever que Jesus, os diálogos que Jesus teve com Satanás no deserto, se eles não estavam lá? Não está escrito que Jesus ficou sozinho com Satanás e ele. Se ele estava sozinho, quem foi que escreveu? Quem foi que ouviu? Vazou? Será que fez igual que está acontecendo? A Polícia Federal pegou o telefone de Jesus, ou de Satanás, então, e quebrou o sigilo para descobrir o que ele falou lá, meu irmão? Meu irmão, estamos no século XXI, meu irmão. Esse celular que está na tua mão é um computador. Hoje a igreja, antigamente a igreja poderia nos enganar, porque não tinha como nós saber a verdade. Hoje ela não pode, hoje tem. Hoje, você que não acredita na reencarnação, quem tirou a reencarnação da Bíblia? O padre, a igreja católica. Hoje você entra aí na internet, ano 552, aí você pergunta por que é que a igreja tirou? Qual é o problema da reencarnação? É o maior amor de Deus para com a humanidade. Então aí você, meu irmão, examina. Você lê a criação do primeiro lá na Gênesis, no sexto dia da criação. Depois você lê a história de Adão e Eva. É o contrário. Deus amaldiçoou o homem e a mulher. Deus criou Satanás. Para que criou Satanás? Por que o Deus da igreja? Porque é o Deus que o homem criou. Porque o Deus que criou o primeiro homem lá no sexto dia é o Deus que criou o homem. Agora o Deus que criou Adão e Eva é o Deus que a igreja criou. Porque a igreja que não aceitou o primeiro casal, não aceitou o Deus verdadeiro, o Jeová verdadeiro, o Yahvé verdadeiro. Porque Israel nunca aceitou Yahvé, nunca aceitou Jeová. Porque se ele aceitasse, é uma resposta. Não adianta ficar bravo comigo, não. Me responda. Eu estou fazendo uma pergunta, responda. Se o povo de Israel obedecer a Jeová, por que eles não obedecem o quinto mandamento? Porque até o dia de hoje, eles matam desde o começo. Eles aceitam a lei de Moisés, que pode matar, que pode ter preconceito, que pode fazer a vontade deles, não a de Deus. É o Deus que eles criou, Deus que tem a cabeça dele. Se a igreja católica é tão certa, é a única que Deus, por que ela não obedece os 10 mandamentos? Porque 6 séculos ela desobedecia 2 mandamentos. Continua desobedecendo o primeiro mandamento até o dia de hoje. Foi por causa disso que quando eu fui católico até os 16 anos, quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu deixei de ser católico. Por causa de quê? Por causa da idolatria, meu irmão. Está escrito. Maldito é o homem que adora a imagem de escultura, maldito é o homem que fabrica. O Senhor, no primeiro mandamento, disse, não fará outra imagem de escultura, nem os adorará, porque eu sou Deus. O Senhor Jesus disse para Maria Madalena, os meus verdadeiros adoradores adoram no Espírito e na verdade. E você não aceita a palavra de Jesus, aceita a palavra do Papa. O Papa é um homem mesmo. Ele é o chefe da Igreja Católica. Igual eu não sou Papa, eu sou o dirigente desse grupo. Mas eu não sou Deus. Eu prego a palavra de Jesus, prego o Evangelho. Agora, se o Evangelho estiver errado, eu estou errado. Por isso que eu pergunto. Você acha que você está certo? Então responda, dá uma resposta coerente. Por que é que não aceitou o primeiro casal e criou Adão e Eva?
Deus precisou fazer um boneco de barro, soprar no nariz dele. Aí Jesus, lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, segundo João, o Senhor Jesus diz, tudo que foi feito, nada foi feito a não ser pela palavra. Como é que você aceita que Deus amassou o barro? Você não acredita em Jesus? Você acredita na turma de Moisés? Porque não foi nem Moisés que escreveu a lei. Porque é a seguinte, é a mesma coisa do sacerdote, do cooperador, do ancião, que sobe no púlpito e fala assim, Deus está me mostrando com a mim, está mandando falar para você. Sabe por que ele fala isso? Porque se ele falar assim, eu estou falando para você, ninguém acredita, porque todo mundo sabe que o homem é mentiroso. Então ele coloca Deus, ele fica escondido atrás de Deus. O que ele fazia? Ele escrevia a coisa da cabeça dele e dizia que foi Moisés que escreveu. Quer uma prova? Vai lá no Deuteronômio. Está escrito que foi Moisés que escreveu o Deuteronômio. E como é que Moisés ia escrever a morte dele? Se ele já estava morto. Hein? Agora você lê o Evangelho de João 2 vezes no Evangelho de João que Jesus entra para responder, porque Jesus não entrava em contenda, era os sacerdotes que questionavam a ele. E quando ele ia falar sobre a lei de Moisés, ele dizia, na vossa lei, na sua lei está escrito. Em lugar nenhum do Evangelho, Jesus fala na nossa lei, na lei de Moisés, na lei de Deus. Jesus nunca falou isso, ele fala na vossa lei, porque ele sabe que aquela lei não é de Deus, não é de Moisés, é dele, da igreja. Hoje nós temos a internet, hoje nós temos, por exemplo, 2 aplicativo, se você não conhece, entra nele. Eu faço propaganda porque eles pregam o que é verdade, não prega mentira, não inventa. A EQM, quem somos nós? A EQM, ou Experiência Luminosa. Eles contam casos de pessoas que entrou em estado de coma, foi para o plano espiritual, depois voltou e conta o que eles viram lá. Que é o contrário do que a igreja prega, do que nós. Você está me entendendo, meu? Então hoje está cheio na internet de criança com 2 anos, 3 anos, 4 anos, contando causas de vida passada. Tem uma criança, me parece que em Minas Gerais ou em Mato Grosso, porque eu já vi em vários lugares, então eu não me recordo, tem vários, né? Então é difícil para mim lembrar tudo. Mas tem uma criança de 2 anos que fala o aramaico que falava no tempo de Jesus. E com 2 anos brincando, de repente ele levanta e fala para a mãe, mãe, eu vi quando mataram ele. A mãe fala, mataram quem, filho? Jesus de Nazaré. Ele falava comigo. Só que quando eu chegava perto dele, ele falava comigo, a voz dele vinha dentro da minha cabeça. E eu conversava com ele através do pensamento. Ele me colocou a mão na testa e disse, você vai viver em outra vida e vai contar o que você está contando. Mas é a prova. A mãe católica chama o sacerdote estudava hebraico, né? Aramaico, aliás, aramaico. Então quando o sacerdote chegou, ele começou a conversar com o sacerdote em aramaico, falando da vida do sacerdote. Uma criança de 2 anos está brincando de carrinho, de repente para e começa a falar. Sacerdote, mas onde é que você viu isso? Onde é que você aprendeu essa língua? Era a minha língua. Eu tinha 9 anos quando eu vivi lá. Eu vi matar ele. Eu encontrei com ele. E contou. Eles não satisfeitos, porque a igreja tem que fazer alguma coisa, porque ia provar que a reencarnação é verdadeira, chamou um rabino, que era professor de aramaico, do tradicional e da língua antiga. O menino de 2 anos conversou, falou todas as palavras que Jesus falou na cruz e o que Jesus falou com ele em aramaico antigo. Pegou uma caneta, desenhou Jerusalém antigo, a Jerusalém que foi destruída. Ele marcou o lugar onde é que foi colocada a cruz, no lugar que era o sepulcro. Ele disse, por que a igreja não fala isso? Porque o Papa tirou o estudo da reencarnação. O estudo da reencarnação prova que a igreja mente.
que não é como meu irmão, não adianta, meu irmão. Uma coisa eu digo para você, tenha certeza, meu irmão. Se você está lá, não tenha medo que você vai para o inferno se você não seguir, não. É a verdade. Porque o inferno eterno não existe. Tudo que os evangélicos, hoje tem vários, pelo menos pastores da igreja presbiteriana, estão voltando a ser católicos. Você vai fazer o que lá, irmão? Você vai adorar a imagem de escultura outra vez? O que é que você vai responder quando alguém perguntar para você sobre a cruzada, sobre a Inquisição, sobre por que eles mataram Joana d'Arc? A noite de São Bartolomeu, como é que você vai explicar para essa pessoa? Você vai mudar a história? Você vai reescrever a história? Não adianta, meu. Hoje nós temos celular, hoje nós temos internet. Então eu digo a você, meu irmão evangélico protestante, vocês estão desviando. Vocês são anticristo. Vocês estão nas trevas. O Senhor Jesus fala declarado. Enquanto você tiver preconceito, se os nossos irmãos de outras religiões que você acha que é demoníaco, você tem que ser, você é um pregador de evangelho, você tem a obrigação de pregar evangelho para eles. Se eles ser condenado por não conhecer a verdade, você também é culpado. Porque você veio para fazer isso, para pregar o evangelho. É o que eu estou dizendo. Porque quando você chegar, presta bem atenção, você é eterno. Não adianta você achar, não, mas a igreja explica. É o problema da igreja. Se você quiser acreditar na igreja, você acredita. Mas uma coisa para você é eterno, eu sou eterno. Eu não morro, você não vai morrer. O que vai morrer é esse corpo. Portanto, você que pensa em suicidar, não cai nessa besteira não, meu. Você vai matar o corpo, você vai ver que você continua vivo, mais vivo do que nunca, agora com dois problemas. Porque agora você vai estar com um homicídio, porque quando você suicida, você é assassino do seu corpo. E Deus, no mundo espiritual, a justiça é verdadeira. Está entendendo? Então, meu irmão, se você acha que nós estamos falando asneira, que tal nos encontrar? Vamos estudar. Não é você subir lá no púlpito, lá onde só você fala e a pessoa, todo mundo fala amém. Não. Vamos sentar, vamos abrir o evangelho. Eu vou mostrar para você que Jesus, quantas vezes Jesus, principalmente o capítulo 12 do Evangelho segundo João, no capítulo Jesus fala 9 vezes que ele não é Deus. Para o sacerdote que quer convencer ele, para ele seguir a lei de Moisés e não pregar o evangelho que ele prega. E depois, quando está terminando, uma voz do céu fala, eis aí, este aí é o meu filho, dá ouvido para ele. Deus não fala, esse aí sou eu, encarnado não. Ele fala, eis aí o meu filho, ele chama Jesus de meu filho. Será que você não entende, você não escuta, não? Ou você faz que não? Você prefere acreditar no Papa do que em Deus? Você, sacerdote presbiteriano, que deixou de ser evangélico para ser católico, você vai deixar de pregar Jesus agora para pregar o catecismo, né? Onde é que foi que Jesus mandou pregar o catecismo? Onde é que, na Casa do Caminho, prova lá em Atos dos Apóstolos, que a Casa do Caminho eles pregavam o catecismo e não o evangelho de Jesus. O que é que você vai dizer quando alguém perguntar do capítulo 10 de Lucas, quando Jesus mandou 72 discípulos para pregar o evangelho? É isso daí. Se você tem resposta, por favor, comunica conosco. Dá a resposta. Mas não vem com churumela, não. Se você quer debater religião, procura quem é do seu rol. Porque, meu irmão, o tempo está pouco. Você não sabe se amanhã você vai estar por aqui. A filha da reencarnação é muito grande, meu irmão. Muito difícil para você voltar. Aproveita essa vida. Abre os olhos. Não deixa o homem te enganar, não. O sacerdote, o pastor te engana porque ele precisa do teu dinheiro. A igreja amaldiçoou a mulher para batizar e ele cobra para batizar. Se o homem tem que ser batizado para ser cristão, por que eles cobram? Responda aí. Onde é que foi que Jesus falou que tem que batizar e tem que cobrar para batizar? Onde é que Jesus disse que tem que orar para a pessoa? Você tem que orar para as pessoas que desencarnadas, mas sem cobrar.
é de graça. Trabalhar, vamos trabalhar com o suor do nosso rosto. Que Deus te abençoe. Senhor eterno Deus de amor e bondade. Em nome de Jesus, eu te rogo, Senhor, misericórdia do povo de Israel. Porque a palavra diz que enquanto eles não obedecer à lei, eles vão sofrer. Vão nascer, morrer e renascer novamente. E os nossos irmãos que estão seguindo o mesmo caminho. Pessoa que começa a caminhar, depois volta para trás. Meu irmão, pastor, você que volta a ser católico, você está regredindo, você voltou para trás. Você tem que ir para frente, não para trás. Senhor, tem misericórdia de nós, porque há tanta confusão. O poder das trevas tem mais força, tem poder monetário. Ele pode manipular, ele pode matar e saber sair fora do mal. Senhor, a igreja, os políticos, precisam nos manipular o povo. Quanto menos nós entendermos, melhor para eles manipular, porque eles são egoístas, são preguiçosos, não trabalham, são desonestos. Eles foram criados, a igreja e a política foi criada para nos ajudar. E eles fazem o contrário, é sempre o contrário, a igreja está sempre no contrário. Eles tiram o que é nosso. Senhor, resplandeça a vossa luz. Nos liberta, porque se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre Senhor.